tem razão. Quem tem razão? A reforma administrativa deve ser priorizada? Tema entra em pauta na Câmara em um momento de colapso da saúde pública. Para discutir esse tema, nós contamos com a participação do relator da proposta de reforma administrativa, Darcy de Matos, que é deputado federal pelo PSD de Santa Catarina, e a Fernanda Melchiona, que é deputada federal pelo PSOL do Rio Grande do Sul. Deputado Darcy de Matos, boa tarde. Boa tarde a todos, ouvintes da Jovem Pan. Um prazer participar desse debate tão importante para o Brasil. Deputada Fernanda Melchiona, boa tarde. Boa tarde, Denise. Um prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan, infelizmente nessa circunstância gravíssima que passa o país, né? Exatamente, e nós não conseguimos o contato visual aí com o deputado Darcy de Matos, ele está em trânsito, mas nós vamos contar com a participação dele. Eu gostaria de começar, deputado, falando com o senhor a respeito do cronograma que está sendo estabelecido. Está sendo priorizada a pauta da reforma administrativa, as informações que são de que já teria sido acertada, inclusive a forma como será encaminhada no Congresso para que se possa ter um avanço importante até o mês de abril. É isso mesmo? Olha, eu tive conversando ontem com a presidente Bia Kicis, inclusive conversamos lá com o ministro Guedes, tecnicamente sobre a reforma administrativa, e a ideia é realizar na semana que vem uma audiência pública, mas para isso nós temos que aprovar os requerimentos que estão lá na comissão, na CCJ, né? E nós conseguindo aprovar esse requerimento na terça-feira, aí a ideia seria realizar na sexta-feira, quinta ou sexta, uma audiência pública para ouvir aí os representantes dos servidores, juristas e o setor produtivo. E apresentar o relatório, já que a admissibilidade trata só da questão da legalidade, da fundamentação legal, no dia 30, e com a previsão de votarmos essa admissibilidade já na primeira semana de abril. Então esse é o plano de trabalho, só que isso tudo vai depender da aprovação da audiência pública na sessão de terça-feira da CCJ. Deputada Fernanda, como é que a senhora vê essa prioridade dada agora à reforma administrativa? Eu acho um escândalo, Denise. O Brasil perdeu 285 mil vidas por Covid. Nós estamos com passo de tartaruga na vacinação graças à irresponsabilidade e à política genocida do governo Bolsonaro, que tem sido um entrave para enfrentar a pandemia. Nós temos um desafio que é acelerar essa vacinação 5, 6 vezes, para que a gente não tenha mais um número de 3 mil mortes diárias. E não é um número, né? São vidas. Tu mesmo falava recentemente agora de um jovem de 22 anos que perdeu a vida em São Paulo. Mais de 25 capitais colapsam seus sistemas de saúde. Hoje saiu uma matéria no Globo que em 20 dias vai faltar kit intubação em vários estados. Nós estamos no pior momento da pandemia, no pior momento, por várias razões, inclusive pela forma como o governo Bolsonaro tratou a pandemia. O Bolsonaro foi o melhor amigo do vírus no Brasil. Agora, nessa circunstância, a Câmara dos Deputados, que deveria priorizar o enfrentamento à pandemia, priorizar, acelerar o processo de vacinação, questionar e garantir um comitê gestor com os governadores e governadora para obrigar o ministro da Saúde a ter uma posição em relação à ciência. Aliás, nós estamos sem ministro da Saúde na prática, porque o novo indicado sequer posse tomou. Então, nós temos um apagão. O Brasil caminha para a maior tragédia humanitária da nossa geração. E nesse momento, a Câmara dos Deputados querer propor, votar uma PEC, que é uma emenda à Constituição, e que, na verdade, tem muitos ataques, eu acho que, primeiro, não condiz com o que o povo espera da Câmara dos Deputados, que é um auxílio emergencial decente de R$600, e não essa migalha que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão querendo fazer. 2, não é a pauta do país. E 3, é uma mentira que, para resolver o problema fiscal do Brasil, tem que atacar servidores públicos. Os servidores públicos são a parte da solução para enfrentar a crise econômica e não o problema. Eu quero fazer uma observação. Sim. Pode falar, deputado. Primeiro, eu percebo que a nobre deputada, ela está com a nítida intenção de politizar. Então, veja bem, nós estamos há um ano na pandemia. É um problema mundial, não é um problema nacional, é mundial. Não é um problema do Bolsonaro, do Brasil, é do mundo. Todos sabem disso. Então, nós estamos há um ano. A Câmara tem atuado, a sua pauta principal tem sido a questão da pandemia.
nós aprovamos uma série de projetos que socorrem o povo brasileiro, que cria condições e repassou recursos para os estados, municípios, para que nós pudéssemos salvar vidas. Agora, nós não vamos ficar um ano inteiro, mais meio ano, um ano, tratando só da pandemia. A pandemia é a prioridade absoluta, deputada. Mas e a questão econômica? A questão econômica é fundamental. Quer dizer, é paralelo, é possível fazer as duas coisas. É possível, nós temos que agilizar a vacina, é bem verdade, nós temos que proteger os idosos, as pessoas que têm comorbidades, mas nós precisamos fazer com que o país não entre num colapso econômico e social. Essa é a verdade. Portanto, as pautas econômicas são fundamentais para retomar o crescimento econômico. Sem crescimento econômico não tem dinheiro para vacina, não tem dinheiro, não tem geração de emprego e renda, e pessoas poderão passar fome e morrer de fome. Isso nós não vamos deixar. Então a reforma administrativa ela é fundamental, sim, porque e essa outra afirmação que a deputada fez de que é um ataque contra o servidor público, isso é uma besteira. Ela é do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, o ataque contra o servidor público é o que as gestões do Rio Grande do Sul fizeram no passado. O Rio Grande do Sul está parcelando salário, o Rio Grande do Sul está atrasando salário. É exatamente isso que nós não queremos que aconteça com o Brasil e com os municípios e os estados. Nós temos que fazer a reforma para evitar o colapso das contas públicas. Essa é a grande verdade. E a reforma não ataca servidor, não, senhora. A reforma não pega os atuais servidores. A reforma ela vai criar um novo modelo para os futuros servidores do Brasil. Essa é a grande verdade. Então, o serviço público hoje está desmoralizado, está mal, está oneroso, não presta o serviço de qualidade da população, e a reforma vem exatamente para modernizar o serviço público, que é muito atrasado, é muito lento, é arcaico, tem 30 anos, é da época da Constituição de 1988, e nós temos que adequar o serviço público aos novos tempos, à modernidade, às novas tecnologias, para oferecer um serviço de qualidade à população, para promover a economia. Ao longo de 10 anos teremos uma economia de 300 bilhões de reais, e daí sim, utilizar esse dinheiro no posto de saúde, na escola, na segurança pública. Esse é o objetivo do governo. Agora, as divergências, a gente entende, a esquerda, a oposição, eu respeito, mas divirjo, a oposição não quer votar, a oposição obstrui a pauta. Só que nós somos majoritários na Câmara, e a Câmara dos Deputados, o Congresso, é uma casa de divergências, de convergências, mas é uma casa do voto. Na divergência você vota, e nós vamos votar sim, nós vamos cumprir o regimento, e nós vamos votar a admissibilidade na CCJ, e nós vamos para uma comissão especial, e vamos fazer a reforma administrativa, vamos fazer a tributária, como já aprovamos a autonomia do Banco Central, como nós já aprovamos a lei do gás, como aprovamos a PEC emergencial. Todos esses projetos são fundamentais para o equilíbrio das contas do Brasil, e necessário. Agora, antes de passar para a deputada Fernanda, deputado Darcy, eu gostaria que o senhor esclarecesse alguns pontos principais para o nosso telespectador e ouvinte poderem acompanhar, né, exatamente o que se propõe na reforma administrativa. Quais seriam as principais mudanças? Olha, a reforma administrativa, ela será feita em duas etapas. A primeira etapa é a etapa da mudança do regime, que hoje o regime do servidor é regime único. E nós vamos criar 5 regimes, né? Diversos regimes. Muito bem. E agora as questões que tratam pontuais das gratificações, da avaliação de desempenho, das carreiras, essas mudanças, elas virão em forma de projeto de lei para a Câmara dos Deputados posteriormente. Gente, nós temos 300 carreiras no Brasil. Só na área administrativa tem 30 carreiras, né? Então nós vamos criar um outro modelo para os novos servidores. Carreira típica de Estado, ou seja, para o servidor que tem poder de polícia, será feito concurso e será dado a estabilidade. Ponto. Como tem hoje. Agora os demais, não há razão de você concursar um patrulheiro, uma secretária, não há razão. Então nós vamos criar um outro modelo que não é estatutário, que não é seletista, que é por prazo indeterminado. A grande maioria dos servidores serão contratados por prazo indeterminado e que vão contribuir sim para os fundos de previdência. E vamos ter as outras modalidades, que é o vínculo dos assessores, né, de liderança, que são de livre nomeação do executivo, e o vínculo por prazo determinado, que é em caso de contratação para a catástrofe, para a pandemia, enfim. Então, a ideia é acabar com o estágio probatório e criar um
um período de experiência. Por quê? Porque o estágio probatório de hoje, a avaliação, nota 9,5 no Brasil. É uma piada, e hoje o gestor não consegue demitir nem o servidor, nem no estágio probatório, muito menos quando o servidor é estável. E a gente sabe, e aí nós vamos regulamentar o artigo 41 para promover o servidor, que a grande maioria do Brasil, o servidor é trabalhador, é dedicado, mas tem uma minoria que não trabalha, todo mundo sabe disso. Então esse mecanismo, a regulamentação do 41 é para promover quem trabalha e punir quem não trabalha. Então, esses mecanismos são mecanismos para os novos servidores, não pega os servidores atuais, e é o que o mundo inteiro desenvolvido fez. Então não adianta você ficar preocupado só... nós estamos preocupados em fortalecer o serviço público, tá certo? Agora não adianta se preocupar só em fortalecer o servidor e enfraquecer a sociedade. Nós temos que fortalecer o serviço público, prestigiar e fortalecer o servidor, mas nós temos que fortalecer, oferecer um serviço de qualidade à população brasileira. Com todo respeito, hoje o serviço público não é de qualidade. Então, o mundo mudou e essa reforma é uma reforma que se faz necessário porque nós temos que se adequar aos tempos modernos, deputada. Deputada Fernanda, por favor. Obrigada, Denise. Nossa, eu quero dizer para o deputado que essa cantilena enfadonha a gente conhece. Esse discurso de que tem que atacar o povo para resolver a crise econômica. Nós vimos na reforma trabalhista que gente como o senhor, essa linha de argumentação vendeu que tirar direitos dos trabalhadores geraria mais emprego, e nós vemos o aumento do desemprego e o rebaixamento do salário quando os alimentos sobem. Esse discurso nós vimos na reforma da Previdência, que resolveu o problema fiscal do país, tirando da Previdência Social milhões de trabalhadores e trabalhadoras, aumentando a idade mínima e diminuindo o valor do benefício. Esse discurso nós vimos agora na PEC emergencial, e ainda bem que os policiais militares, civis, rodoviários federais se deram conta e enfrentaram a política do governo e da sua base na Câmara dos Deputados, porque vocês falam a favor do servidor e botaram uma legislação que congela os salários nos estados como o meu, Rio de Janeiro, Minas Gerais, salários até 2036. Daquela técnica de enfermagem que está salvando vidas, enfrentando o Covid-19, não sabe que vai ficar até 2036 e sem reajuste da inflação, Denise. Sem reajuste da inflação, ou seja, vai ter um confisco de salário, porque a vida aumenta, né, o custo de vida aumenta. E no caso da PEC administrativa, eu até poderia contrapor o deputado Nobre sobre a questão do mundo do enfrentamento no Covid. Aliás, basta ler jornal para ver que o Chile já vacinou 25% da sua população, e a politização e a política antivacina que o Bolsonaro fez no país faz com que a gente esteja com pouquíssimas doses. Nós poderíamos debater que agora o Brasil está entre os países com maior letalidade do vírus, tem uma variante perigosíssima e todo mundo olha com preocupação o que acontece no Brasil, mas infelizmente tem gente que ainda passa pano para o Bolsonaro e não se posiciona com esses crimes contra a humanidade que ele está cometendo. Mas se é para debater a PEC, vamos debater a PEC. Ela é uma volta ao passado da República Velha, porque vai permitir mais coerção. O que nós estamos falando, quando queremos garantir estabilidade, não é só que os servidores públicos são parte da solução, porque esse discurso de que os servidores não trabalham e estão desmoralizados não condiz com a realidade. Tem gente que votou a favor do teto dos gastos e demonizava o Sistema Único de Saúde, e a pandemia está mostrando que o SUS salva vidas, e são profissionais, funcionários de carreira, professores de escola e professoras de escola são servidores públicos, policiais, enfim, tem uma gama de servidores públicos, e esse discurso atacou o SUS lá atrás e fez com que a gente tivesse 20 bilhões a menos nos últimos anos para enfrentar a situação gravíssima agora da saúde. E é isso que vai acontecer com os servidores se essa PEC for aprovada. Primeiro que ela pega os atuais, porque facilita os critérios de demissão, o que é um perigo num governo da extrema-direita, num governo que manda prender jovens por abrir uma faixa que diz o óbvio, Bolsonaro genocida, mandou prender hoje, um governo que investiga movimentos antifascismo, um governo que tem esses filhos bandidos que atacam pessoas como Felipe Neto, que atacam jornalistas, que atacam as mulheres e tentam intimidar as vozes democráticas, vai dar instrumentos para que esse governo possa demitir servidores por coerção, por questões ideológicas e não
pela realização do serviço público. Mais do que isso, cria 5 categorias, Denise, 5 categorias de contratação, sendo que 4 delas na prática não têm estabilidade, mas o mais grave ainda é que traz de novo para a prática do Estado brasileiro o patrimonialismo, porque permite o contrato determinado, sem concurso público, um contrato determinado que pode ser feito de uma forma simplificada, o que pode fazer de novo, os penduricalhos, o cabide de empregos para atender os interesses eleitorais. Mais do que isso, avança nos cargos, os CCs, né, que a gente chama, hoje só podem fazer cargos de direção e assessoramento, né, de direção, liderança, chefia. Cria a categoria dos CCs para uma série de outras atividades meio que são realizadas por servidores de carreira. O que é? Vão querer partidarizar e transformar também o serviço público num espaço de loteamento de cargos? Mais do que isso, nós temos aqui nessa PEC 4 carreiras que não terão estabilidade, que pode facilitar, inclusive, com elemento de coerção e ameaça da demissão, a corrupção. Quantos casos a gente já não viu no Brasil de servidores públicos dizendo: eu não assino isso porque isso é ilegal e imoral, denunciam para as procuradorias dos seus municípios, e aí verdadeiras barbaridades são descobertas graças aos servidores com a sua estabilidade para dizer que aquele partido, aquele governo, enfim, aqueles gestores são corruptos e não vão assinar. Eu, em Porto Alegre, vi dezenas de casos que foram servidores públicos que salvaram o erário. Quando a Constituição traz em 88 a ideia, né, da estabilidade e, ao mesmo tempo, a ideia do serviço público como um serviço de Estado, é justamente para barrar a prática do patrimonialismo, da ingerência política. Então, nós estamos aqui diante de ataques enormes a toda a população. Não se trata, e também o que eu vejo é que tratam de demonizar os servidores públicos. Eu acho, sinceramente, Darcy, que os políticos são muito mais demonizados, e com razão, né, porque tem tanta gente baixo nível, do que os servidores públicos. As pessoas sabem que a professora da escola precisa ter o seu salário, e a ampla maioria da população é mais a favor dos professores e professoras do que dos políticos. Não, eu não lhe interrompi, agora o senhor me ouça, por favor, por gentileza. Então, eu acho que esse discurso de que o problema fiscal do Brasil são os servidores públicos é uma mentira. A maior parte dos servidores públicos não ganham nem 4 salários mínimos. Nós temos um país que é a 12ª economia do mundo, aliás, graças ao Bolsonaro, pela primeira vez na história, nós saímos das 10 maiores economias do mundo e tivemos 4% de queda do PIB. Este país tem bilionários que estão mais bilionários depois da pandemia, são 42. Agora, deputada... E aí tu quer tirar os servidores e não quer taxar os bilionários, os bancos, os ricaços? É que nós temos tempo, deputado, então eu queria ouvir o deputado Darcy especificamente a questão da reforma administrativa. Por favor. Assim, eu quero fazer a seguinte observação. Primeiro, a esquerda ela faz essa narrativa de que nós estamos com a reforma contra o servidor, demonizando o servidor. Isso é mentira, isso não é verdade. Isso não é verdade. E então, nós vamos fortalecer o serviço público, nós valorizamos o servidor, mas nós não podemos falar só no servidor, deputada. E o setor produtivo, que gera renda, que gera receita, que gera emprego. E os 14 milhões de desempregados. Sabe? Então, não é a luta, sabe, a defesa não é só do servidor. É do servidor, mas é do setor produtivo que paga a conta. Essa é a primeira observação. A segunda observação. Nós estamos aqui num embate ideológico. A deputada é de esquerda. Aliás, a esquerda teve muitos anos dirigindo o Brasil, né? Quer dizer, então, se estamos em crise hoje, nós estamos no governo, esse mandato da Câmara e do Senado e o presidente Bolsonaro há 2 anos. Nós não criamos esse problema em 2 anos. A esquerda teve por muitos anos dirigindo o Brasil. É uma questão ideológica. Quer dizer, nós entendemos que estabilidade para os novos servidores de concurso é só para a carreira típica do Estado, para quem tem poder de polícia. Nós, liberais, entendemos e assumo isso, que não há razão de concursar uma secretária, um motorista da prefeitura, do governo, da União ou do Estado. Ora, os hospitais que são dirigidos por OS, as escolas privadas, não têm concursado. E funciona bem? Funcionam bem. Quer dizer, então, é um outro modelo que nós vamos criar para os novos servidores. Quero também dizer que essa reforma ela vai dar condição de nós mantermos o salário em dia, deputado. O seu estado do Rio Grande do Sul, há quantos anos que eles parcelam e não pagam o salário? Por quê? Porque não fizeram as reformas, porque deram muitos benefícios.
não é? Os novos servidores não terão, os antigos, tudo bem, direito adquirido. Os novos servidores não terão licença-prêmia, aquele período de folga de 6 meses a cada 5 anos, não terão triênio, não terão promoção automática. Deputado, vamos encerrando, vai ser por favor. Por mérito. Então é um novo modelo, moderno, adequado, e ninguém está contra ninguém. Nós somos majoritários na Câmara dos Deputados. Quer dizer, eu respeito a esquerda, mas nós somos liberais. E nós vamos discutir, vamos ouvir a oposição e nós vamos votar. A Perfeito, Câmara é o local deputado. de voto. E com certeza vai ser aprovada. Bom, nós já tivemos uma prévia da discussão que devemos ter na Câmara nesta semana para a admissibilidade da reforma administrativa e implementação de todo o cronograma que está sendo proposto, né? Eu agradeço muito a Fernanda Melchiona, que é deputada federal pelo PSOL do Rio Grande do Sul, pela participação no nosso debate Quem Tem Razão, e Darcy de Matos, que é deputado federal pelo PSD de Santa Catarina. Como eu disse, foi uma antecipação das discussões que devemos ter, não é? Há divergências em relação à reforma administrativa, só lembrando que tem gente que acredita que a reforma deveria ser ainda mais intensa, pegando talvez os servidores agora para produzir resultados de curto prazo. Então, mais uma vez, muito obrigada aos 2 deputados pela participação aqui no Quem Tem Razão, e fechamos por aqui o Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia, tenham todos uma boa tarde.